Boa noite a todos os nossos seguidores e desde já agradecer à nossa campeã Mafalda Silva o facto de ter aceitado o nosso convite para esta conversa, inserida no programa Viagens pelas Freguesias, que neste momento estamos a percorrer a freguesia da Carapinheira. Iniciamos com o seu presidente Vítor Pardal Monteiro e tentaremos chegar ao maior número de atletas, associações, coletividades possível. Na Figueira da Foz tenho o meu colega de painel, Olímpio Fernandes, que ambos iremos questionar a nossa convidada. Mas um pouco da Mafalda e vamos ver um vídeo. Mafalda Silva foi representar a carreira Montemor Velho, Coimbra e Portugal no campeonato de participou no campeonato europeu de 2023. Realizou um teste saudável. Mafalda Silva, jovem atleta do Conselho de Montemor Velho, levou na bagagem mais um prémio atleta de formação conquistado na Gala Francisco Santos. Atleta natural da Carapinheira e aluna do 10º ano do agrupamento de escolas do e da UAAIE, Unidade de Apoio ao Desenvolvimento da Escola, Mafalda Silva Ana Mafalda Pereira Silva, a campeã nacional do alterofilismo nos escolas de é detentora dos recordes arremesso e as categorias dos 76 quilos e nos escalões de juvenis é atleta da Associação Académica de Coimbra, que se iniciou na modalidade em agosto de 2021. Em 16 de setembro de 2022, ganhou o Grande Prémio Internacional Feminino da cidade de Gândia, em Espanha, em representação da Associação Académica de Coimbra. Mas passo de imediato para a Figueira da Foz, onde se encontra o meu camarada Olímpio Fernandes, para iniciarmos então esta conversa. Boa noite, Luís Pessoa na Corteira, como de costume, Olímpio Fernandes na Figueira da Foz e a nossa convidada, a jovem Mafalda Silva, para uma conversa interessante sobre uma modalidade mesmo de peso. Também, naturalmente, saudamos os nossos seguidores na Miragem Montemor Velho. Vamos então aos temas, Luís Pessoa. Ora, muito bem. Ana Mafalda, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como nasceu este bichinho do halterofilismo, sendo uma modalidade que está muito divulgada, que não está muito divulgada pelo Conselho de Montemor Velho, mas que está muito bem representada na tua pessoa. Boa noite. Obrigada, boa noite. Antes de mais, obrigada, boa noite. Então é assim, eu cheguei ao halterofilismo porque com 12 anos comecei a praticar crossfit, que cada vez mais é uma modalidade que é ouvida e que está a ser muito praticada. Mas o que eu verdadeiramente gostava desse desporto era a parte do levantamento do peso olímpico. E passado 2 anos de prática de crossfit decidi especificar-me nesta área mesmo, especificar-me mesmo só no halterofilismo. Com uma jovem com 16 anos, porque não se pergunta as idades às senhoras, mas aqui neste caso és tão jovem e com uma modalidade desta categoria e deste peso. O Luís já te perguntou como é que nasceu, mas nesse período em que se tomam decisões, não terias tido preferência para outra modalidade? Basquetebol, sei lá, futebol de salão? Não? Foi essa mesmo que se inclinou para a tua vocação? Sim, eu desde muito novinha que entrei para o mundo do desporto, já corri em uns quantos desportos, desde a equitação ao atletismo, à ginástica, mas pronto, é esta que eu gosto.
tens realmente capacidade e treino, sobretudo muito treino, porque, na verdade, estou informado que, por exemplo, de manhã não se pode telefonar para ti, porque tens um regime de descanso e de treinos intensivos, não é assim, Mafalda Silva? Nós costumamos brincar a dizer que não se faz um atleta só com uma das vertentes. Há 3 que são as principais importantes, que é a alimentação, o treino e o descanso. Portanto, sim. É verdade. Ora, muito bem. E o Olímpio passou uma palavra. De manhã não atendes ninguém. Não, de manhã não. Luís Pessoa, vamos então? Muito bem. Mafalda, eu perguntava-te como início dessa modalidade, como foi a tua chegada à Associação Académica de Coimbra? Então, como eu já referi, eu fazia crossfit, fiz crossfit dos 12 aos 14 anos, e na altura, quando saí porque também, lá está, o meu treinador atual, o Alexandre Braz, que é o treinador da Associação Académica de Coimbra, viu alguns vídeos meus a praticar crossfit, onde fazia movimentos de halterofilismo, e teve interesse que eu fosse fazer um treino experimental à académica para ver se gostava, se achava que me inseria naquele mundo, só mesmo especificada mais na área do levantamento. Contactou-me através. Tens realmente capacidade e treino, sobretudo muito treino, porque na realidade que eu, enfim, passo um bocadinho ao lado, porque os jornais não a divulgam muito, eu sou atento aos jornais e a todo tipo de informação, mas de qualquer modo, para um leigo como eu, há aqui duas categorias, que é o arremesso e o arranque e o arremesso. Para estes 2 tipos de intervenção desportiva, é claro que tens que ter uma técnica para cada tipo de intervenção nestas áreas, ou pelo contrário, que leigo. Isto é muito triste falar com leigos, não é, Mafalda? Ou tens que criar, todo tipo de intervenção serve para estas duas questões que eu te apresento. Não, há muita gente que faz snatch e clean and jerk, ou arranque e arremesso em português, no mundo do crossfit e tudo mais. O que acontece é que no halterofilismo nós somos o desporto que se especifica nesses 2 movimentos, e ambos os movimentos têm uma técnica muito específica para nós conseguirmos executar de forma válida, de forma correta, e também é a boa técnica que nós temos que aplicar em cada um, que são técnicas bastante diferentes de um para o outro, que nos permite meter mais peso na barra. Eu cá tinha as minhas razões da minha ignorância. Então, por exemplo, no arranco, que tipo de formação tens? Nós treinamos nós treinamos o movimento na íntegra e depois vamos partindo o movimento por fases para aprender todas as fases do movimento, e no final acabamos por ajuntar todas, que é o movimento que fazemos em competição. Mafalda Sofia, nesta circunstância da tua atividade, quando estás em competição, é fundamental ter presença de espírito e aquele sentido competitivo que é necessário para todos os campeões, não é? Sim, porque eu vi o vídeo, vi o vídeo e notei que tu estavas concentradíssima entre os teus treinadores, com certeza que eram, não é? E estavas muito concentrada até que tomaste a tua posição para o levantamento do peso. Isto é um desporto que é preciso estarmos muito com a cabeça no sítio, porque também facilmente, que é a maior parte, é o maior medo de quem nos vê. Sim, é um desporto que é propício a lesionarmos como qualquer outro. A diferença é que se nós cometemos um erro, não estamos a levar com uma bola em cima, mas estamos sim a levar com muitos quilos. Muitos quilos, exatamente. Exato. Pronto, e nós em competição exige que estejamos, e em treino também, como é óbvio, mas principalmente em competição exige que estejamos com a cabeça no sítio e muito focados no que estamos a fazer. Por exemplo, no arranque 52 quilos,
Mafalda, arranja-me aí, pelo menos para mim, 1 quilo ou 1,5 quilo, não é? Realmente, 52 quilos, não é brincadeira, nem imagino quanto seja. Aí já requer, depois tens aqui 73 quilos, aqui já requer uma força extraordinária, não é? E E são essa marcas que eu força fazia, e são eu marcas estou que eu desejoso de conversar contigo para aprender, porque realmente nós aprendemos muito com os nossos convidados. É uma força física também, mas é sobretudo também da cabecinha, não é? Sim, mas lá está, essas marcas que frisou foram as marcas que eu fiz no meu primeiro campeonato. Eu neste momento Ora, já veja tenho bem. 70 quilos 90, já tenho 70 do primeiro, 90 do segundo. Então, sim, é todo Como eu um... estou atrasado. Luís Pessoa, vamos lá. Ora, muito bem. Mafalda, vamos recuar a 2022, está ao mais alto nível, seja em provas nacionais como internacionais. Mas há uma altura em que é chamada à seleção nacional para representar o país. Como é que foi a sensação de ser chamada para representar o nosso país? Foi muito bom, eu tive um planeamento ainda duradouro que ainda levou algum tempo para conseguir apurar-me no campeonato nacional, que foi o que nos deu apuramento aos internacionais. E eu achava que fiquei muito contente quando soube que ia ser internacional, mal eu sabia que ia acabar o ano já com 4 provas internacionais, ou seja, apurei-me para a primeira e no final acabei por fazer 4. Foi muito bom. E é sempre bom levar a bandeira do nosso país a outros lados, a outras competições. E a Federação chamou-te pelo telefone, tu acreditaste logo que tinhas sido selecionada, pensavas que era brincadeira, como é que foi? Conta-me. Não, nós sabíamos o que é que estava em jogo para ser apurado ou não, e eu assim que acabei a prova, eu sabia, quando vi as provas das minhas adversárias, eu soube logo quanto é que eu precisava de fazer ou não. Eu soube logo que se eu fizesse X carga, que conseguia entrar no top 2, porque só eram 2 mulheres selecionadas. E quando fui competir, consegui fazer essas marcas, então eu soube logo no momento que estava convocado, que estava selecionado. Muito bem. Olímpio? Mas, Valda, tocaste aí num pormenor muito interessante que faz parte da nossa identidade. Somos portugueses e sentimos isso quando eu nunca fiz desporto no estrangeiro, mas todos nós, com certeza, que viajámos para o estrangeiro e tivemos a oportunidade de escutar o hino nacional e isso realmente emociona-nos. E estou quase a arrepiar-me, porque sou muito emotivo, tu quando representas Portugal, realmente com a bandeira, tu sentes uma força exterior, uma dinâmica, uma emoção diferente, não é, Mafalda Sofia? É Mafalda Silva. É diferente do que competir cá dentro do país. É diferente, não é? Explica então com as tuas emoções. Então, basicamente, eu acho que o maior ponto de quando nós vamos a uma prova internacional, neste caso a representar Portugal, começa logo porque o nível da prova é outro. Nós deparamos com outras nações, vemos que não estamos só entre portugueses, só isso já pesa. Os adversários são diferentes, não é? Claro. Com mais capacidade. E com outro nível, com outra perspectiva também sobre o desporto. E só por aí já é muito bom. E depois saber que temos ainda algumas quantas pessoas cá a apoiar-nos, mesmo nós estando fora, também se torna muito gratificante. Mafalda Silva, agora não te chamei Sofia. Tens sonhos de que podes um dia, enfim, ir para o estrangeiro, como outras modalidades, praticar esta modalidade no estrangeiro? Sonhas com isso ou não? Eu já pratico. Já praticas, mas assim em escala mais alargada, não é? Em competições internacionais porque tu és novinha, 16 anos, não é? Tens tens uma caminhada à tua frente, não é? Sim, eu
Lá está, eu já tenho alguma quanta experiência a nível internacional, porque eu, para além de sair com a seleção, eu também compito por um clube espanhol, também faço a Liga Espanhola. Ou seja, eu estou constantemente a competir fora de Portugal. No entanto, se pretendo que fale de uma escala um bocadinho mais acima, é assim, eu estive agora no meu primeiro europeu, pretendo estar lá novamente para o ano que vem. E sim, os meus objetivos é crescer até conseguir chegar cada vez mais a provas com maior renome, com cada vez mais É importantes. isso. A par disso tens os estudos, claro. Sim, A par disso tens claro. os estudos. Sim. E por aí, para onde queres seguir? A nível Médica, de... engenheira? Não, algo ligado à área das economias. Olha, o país realmente precisa precisa imenso dessa área. Luís Pessoa, vamos então? Pronto, mas isto aqui, a miragem chega a vários sítios e também chega à casa do pai da Mafalda. Sim. E o pai da Mafalda diz-nos aqui num comentário, e eu vou citar: em setembro de 2022 venceu o torneio internacional da Gândia em Espanha. Atualmente está em primeiro lugar em Espanha no escalão sub-17 na categoria 76 quilos. É isso, Mafalda? Sim. É isso. Isto é uma informação do pai babado da Mafalda que acabou de... Mas recuemos um pouco no tempo e vamos até 2021. Estavas a disputar o Campeonato Nacional de Júniores e Juvenis na Baixa da Banheira. E acontece assim algo extraordinário. Obtens 3 recordes: o arranco, o arremesso e total. O que é que sentiste nesse momento e foi aí que se abriram as portas para chegares à seleção? Não, isso aí ainda era tudo muito recente. Eu tinha começado há cerca de 2 meses a treinar apenas halterofilismo. Tinha saído do CrossFit há muito pouco tempo. Eu aí só estava mesmo a dar entrada às minhas primeiras provas e estava só a começar a competir. Não havia qualquer tipo de objetivos ainda para com a seleção, para internalização, para ser internacional. Ainda não havia nada disso em linha de conta. Só competia porque gostava. Foi uma primeira Mas prova. obter 3 recordes não é coisa pouca. Não, é muito bom, mas também me fez entender que quanto mais eu trabalhasse, mais recordes batia, porque se eu na minha primeira prova nacional consigo logo bater os 3, só me demonstra que se eu trabalhar e se eu quiser, tenho mais uns quantos pela frente para bater. Muito bem. Olímpia Fernandes? Quando fazemos estes programas sem rede, há sempre falhas. E uma das falhas que eu tive e o Luís foi não termos saudado os teus pais e a tua família. A que fica ao reparo e, sobretudo, para um grande monte também, que é o Mário Silva, que deve estar em Severo de Voga, que é teu tio, não é? É. O teu tio, Mário Silva, que é um grande montemorense, assim como o teu pai, etc. E ficamos por aqui. Aqui fica o reparo e, por consequência, sou eu com a pergunta, Luís Pessoa. Sim. Então, vamos saber quais são as categorias do levantamento. Ensina-me, por favor, Mafalda Silva. Quais são as categorias no levantamento? É sim, existem imensas. Querem ver que eu ainda vou praticar esta modalidade com este entusiasmo todo? Existem imensas, é assim, as categorias, se eu não me engano, são de 5 em 5 quilos, tem uma margem de 5 quilos entre elas, que é onde nós nos inserimos consoante o nosso peso corporal. No meu caso, eu sou da categoria dos 76 quilos, ou seja, tenho que ter menos de 76 e mais de 71. Tudo isso são... E todas as categorias funcionam assim. Temos de estar dentro de um limite e do mínimo de peso. Sim. Há técnicas e há ordens de competição. Luís Pessoa, vamos continuando? Muito bem. Mafalda, já agora que estar na alta competição não é coisa fácil. Não é para todos, é só para alguns. Para um atleta estar a este nível, que tipo de treinos tens de fazer
melhor e como é que é dividida a tua atividade estudantil com os treinos do halterofilia? É assim, eu treino de segunda a sábado, de segunda a sexta tenho aulas e eu em tempo escolar, por norma, foi assim que eu me apurei, por exemplo, para as minhas primeiras internacionais, levei um regime de treino logo, digamos que ao acordar, começava a treinar às 7 da manhã e treinava até às 8h15, que às 8h30 tinha aulas, e depois saía das aulas por volta das 5h30 e às 6h30 estava a treinar em Coimbra até às 9. Ou seja, eu fazia treinos bidiários, onde dividia os treinos por categorias de força e de técnica, de forma a conseguir ter o melhor rendimento possível. Em épocas que as provas não estejam a apertar tanto, faço apenas um treino por dia, das 6h30 às 9 da noite, em Coimbra, na Associação Académica. E como é que entra a UAR na tua vida desportiva? Que tipo de apoios? Foste tu que entraste em contato com eles? Foram eles que te contactaram? Ou os atletas de alto rendimento são logo projetados para essa situação? Eu, se não me engano, foi a própria UAR que entrou em contacto comigo quando soube que eu ia iniciar o secundário aqui em Montemor, que é uma das escolas onde temos acesso à UAR. E basicamente a UAR ajuda-me a conciliar os estudos com a vida de atleta. Se eu tiver que, por exemplo, faltar 1 ou 2 dias antes de uma competição, tenho faltas justificadas para poder ir competir. Por exemplo, se for no estrangeiro e tenho que ir 2 dias antes, por exemplo, também me ajuda a nível dos testes e tudo mais. Tenho maior facilidade de agendamento. Se eu tiver uma fase mais crítica de treinos ou de competições, consigo andar para trás e para a frente dos testes um bocadinho. Tenho algumas regalias a nível de estudo que me permitem também tornar... Claro que a UAR também nasce em Montemor Velho, para quem não está a ouvir. A UAR foi Vítor Pardal que iniciou este programa velho e hoje é o diretor nacional, que apoia atletas de alta competição, como disse a Mafalda e bem, pronto, a nível de conciliação dos testes, da atividade estudantil com a atividade dos treinos. Muito bem, Olímpio Fernandes. Mafalda Silva, nós que andamos nestas andanças das perguntas, por vezes somos indiscretos, mas todos os atletas de competição desportiva, que lá está, têm que ter alguns cuidados alimentares. E tu, naturalmente, também tens essas regras, não é? Eu tenho o meu plano... E pode-se saber qual é o rigor. Eu agora também estou a fazer dieta, mas não é para competir, não vou competir. É muito rigorosa a dieta que tens para essa modalidade? Sim, eu confesso que qualquer atleta que chegue a um nutricionista e diga quais é que são os seus objetivos e tudo mais, vai ter um plano rigoroso para seguir. Exatamente. Eu tenho o meu, que quando estou em época de provas sigo à risca, tenho as minhas graminhas de arroz, as minhas graminhas de carne que posso comer, e é tudo pesado, é tudo contado à grama. Quando estou em época mais descansada, como está a ser agora, por exemplo, este mês de agosto, confesso que não existe assim a atividade, porque também como é que resolves com as festas com os teus amigos? Eu durante o tempo de competições, eu não saio. Ou é muito raro sair, porque não vou estar a prejudicar o treino por causa de uma saída à noite. Se bem entendo, Mafalda Silva, os cuidados que tens com a tua modalidade leva-te a umas certas restrições de convívios e convites que possas ter, não é? Sim, nós temos que, se queremos chegar a objetivos mais... Exatamente.
mais altos, temos que prescindir de algumas das coisas, e saídas, por exemplo, é uma delas que tenho em linha de conta a qual vou ou não vou. Estamos a perceber isso muito bem. Luís Pessoa, vamos continuando? Muito bem. Mafalda, agora vamos aqui também falar sobre os apoios, ou não que não tiveste, ou que devias ter mais, quando foste à Moldávia. A gente viu, verificou, a gente aqui na Meiragem também passámos esse pedido de apoio, porque havia grandes dificuldades em que a Federação ajudar. Como é que foi conseguir a Federação não olha para o símbolo de Portugal quando os atletas levam a nossa bandeira, ou só o futebol é que está na primeira linha, e para os campeões, como é o teu caso, as coisas tornam-se muito difíceis. Como foi arranjar apoios para ir até à Moldávia? Então, é assim, sim, é verdade, eu não tive apoios por parte da Federação para ir a um campeonato europeu, por motivos apresentados, como é óbvio. A Federação ainda não tem utilidade pública, o que não permite ter apoios por parte do governo, portanto não nos conseguiu apoiar nesse caso. E eu, quando vi as despesas todas que um campeonato europeu que tinha que arcar, eu decidi criar um movimento que criei, numa de ver o que é que dava, e acabou por correr muito bem, que foi quando eu fiz aquelas rifas virtuais, onde as pessoas transferiam o que quisessem, e eu atribuía, a cada euro atribuía uma rifa, onde sorteei depois 3 prémios finais. Eu consegui ainda ter alguma boa divulgação, e agradeço-vos por terem divulgado também, e consegui chegar ainda a muita gente. E foi também muito através disso que consegui algum dinheiro. E depois também tive muitas empresas que me deram a mão e me foram dando apoios, e ajudaram, juntando as duas partes, a que eu conseguisse um montante perto do que precisava para ir ao europeu. Porque aquilo ainda foram 10 dias. 10, sim, que eu lá estive, sim. Sim, 10 dias. Foi um bocadinho mais até, sim. Sim. Pronto, eu te acompanhámos e depois realmente querem campeões, mas não há verba para algumas modalidades. O Olímpio. Mas na realidade, Mafalda Sofia, esta pergunta que o Luís Pessoa apresentou agora, isto é um tema quente e nós estamos aqui para não ser simpáticos. Eu ainda há pouco na televisão ouvi uma notícia muito triste. A Santa Casa da Misericórdia costuma apoiar os Olímpicos, não é assim que se diz? E a verdade é que parece-me que desta vez, para os Jogos Olímpicos em Paris, não vai haver verba nenhuma. E é muito triste que num país, é muito triste, realmente isto é desconsolador para quem, não só, desconsolador sobretudo para os atletas, e para nós que temos que lidar também com estes problemas, também não ficamos felizes. Que atletas como tu, Mafalda Sofia, como outros mais, não tenham apoios para poder prosseguir as suas carreiras. É realmente lamentável, porque se nós olharmos, por exemplo, para o futebol, são loucuras. Eu que gosto imenso de futebol e que gosto do futebol, fico espantado como é que é possível gastarem-se milhões. E estas modalidades que são base e que, de certa maneira, criam grandes desportistas nestas modalidades. Zero. Não há apoio de nenhuma ordem. E no teu caso, como ainda agora acabaste de dizer, a tua federação não tem ainda condições para te apoiar. Pois bem, Luís Pessoa, vamos continuando com esta curta introdução, que acho que veio a propósito, ou não? Mafalda? Sim, claro. Portanto, para quem não está a ouvir e a seguir nas viagens pelas freguesias, estamos na Carpinheira, Conselho de Montemor Velho, a falar com a atleta Ana Mafalda Cavaleiro Silva. Nasceu em 11 de 1 de 2007, modalidade halterofilismo, escalão juvenil sub-17, clube atual Associação Académica de Coimbra. Diz-nos quais são os teus sonhos para o futuro.
Bom, eu pretendo continuar a treinar na intensidade que tenho treinado nestes últimos 2 anos e eu sonho muito alto, é verdade, quero chegar Jogos Olímpicos. quero chegar a provas de grande nome, mas até lá vou viver cada passinho que vou dar e cada conquista que vou tendo, porque também é graças a elas que depois nós conseguimos chegar mais longe, portanto vai ser um bocadinho por aí o meu olhar para o futuro. Mas lá, mesmo que seja um bocadinho distante, os Jogos Olímpicos, já pensaste É o neles. sonho de qualquer atleta, a ver Exatamente. É um dia o auge da carreira de um atleta é ir aos Jogos Olímpicos. E é para isso que vais trabalhar arduamente, Claro. para tentar chegar lá. Muito bem. Olímpio Fernandes? Mafalda Sofia, Mafalda Silva, mas que, eu não sei, hoje devo ter falado com uma pessoa que... sim, tive esta tarde a falar com uma amiga minha que se chamava Sofia e agora está aqui encaixado e não sei. Peço imensa desculpa, mas Mafalda Silva, assim é que está bem. Eu li em alguns, numa pesquisa que eu fiz, que no país há para mais de 4.000 atletas que já que estão nesta modalidade. 4.000 ou mais. É assim, estes números são aqueles que te chegam a ti, tens conhecimento, que estás dentro de toda esta grande problemática desportiva. É assim, no passado consigo acreditar que existisse esse número de atletas em Portugal. Só que o desporto, o halterofilismo já foi muito falado em Portugal. Na altura do meu treinador havia imensa gente a fazer. Também por uma quebra, de certa forma, também da federação, que já aconteceu há alguns anos, afastou ainda alguns atletas do desporto. O desporto deixou de ser tão falado porque deixámos de participar em provas internacionais e tudo mais. E neste momento estamos a voltar a ter atletas. Nós não temos tantos atletas constantemente a fazer provas, somos menos, bem menos. Esta informação é de 2021, Mafalda Silva. Mas atualmente não temos tantos atletas presentes em provas. Já tivemos muitos e temos uns quantos que vão participando, mas a serem ativos, a participarem regularmente em provas, não chegamos a tanto. Não somos tantos. Mas sim, ainda somos alguns. Do teu ponto de vista, permite-me, qual é a razão que estás dentro de toda esta movimentação, qual é a razão pelo facto dos jovens não aderirem a esta modalidade? É porque é realmente uma modalidade de grande peso, não é? Porque para além é um de pouco ser por aí, uma modalidade muito Mafalda Silva. Porque para além de ser uma modalidade muito exigente, também é uma modalidade que ainda tem alguns tabus à volta. Percebeste o que eu perguntei, Mafalda? Sim. Eu acho que não há mais jovens a participar nesta modalidade porque, lá está, para além de ser uma atividade que custa, que é de grande exigência, também ainda existem alguns tabus à volta desta modalidade, tanto de, por exemplo, acharem que nós damos cabo das nossas costas ou do nosso corpo por praticar, tendo em conta que nós temos técnicas para o fazer e se seguirmos as técnicas certas nós não nos vamos magoar ou prevenimos lesões. Ou seja, é como um outro desporto qualquer, que se nós não executarmos a técnica correta vamos acabar por nos magoar, só que como nós trabalhamos com ferro, com pesos, acaba por dar ainda algum medo a que iniciem esta atividade de jovens. O que é uma pena, porque basta ir para os países ao lado e estamos constantemente a ver atletas a começarem a ser formados aos 10 anos de idade, 8. É o normal. Acima de 14, 15 anos, em muitos dos países já nem sequer se aceitam atletas a serem formados, nos tem mesmo o halterofilismo como desporto principal. E cá, essa idade para nós ainda é muito novo. Eu com a idade que entrei no halterofilismo, considera-se que entrei numa idade muito nova, tendo em conta os parâmetros de Portugal. E que tipo de lesões, Mafalda Silva, que tipo de lesões é que esta modalidade pode prejudicar a atleta?
como qualquer outra modalidade, nós estamos sempre sujeitos a lesões. Só que nós, como trabalhamos com peso, um peso que nos caia pior no corpo, claro que faz dano. Então, se for em quantidades já engraçadas, ainda pior. É assim, as lesões principais do salto A coluna, por exemplo, pode sofrer consequências numa lesão? Pode qualquer parte do corpo, porque basta o peso cair-nos mal, é a parte que nos dá a base de recepção do peso que vai acabar por ser magoada. Mas sim, é um dos sítios onde nós ficamos, onde existem mais lesões, é a nível da parte do costado, de lombar, da coluna, e é os sítios onde nós fazemos a recepção do peso, por exemplo, ombros, cotovelos, que é quando nós trancamos os pesos, se não formos a tempo e se não executarmos da forma correta, podemos nos magoar. Mas lá está, como qualquer outra coisa. Há uma falda, Silva, eu passo já também para o meu colega Luís Pessoa, mas estou com muita curiosidade. Eu assisti, portanto, à tua prova. Numa primeira fase, colocas as mãos no peso, estás ali segundos, depois tens um movimento e depois tens outro, e é esse que eleva o peso, não é, Mafalda? Esse movimento Ali está a falar há uma concentração, há ali uma concentração absoluta entre pegares no peso quando estás debruçada sobre ele, depois tens outro a seguir, e a partir daí é que dás o arranco para o levantamento, não é assim que funciona? Esse movimento que falou que é dividido em duas partes é o segundo movimento de competição, que é o arremesso. E sim, nós só temos um movimento válido se não cometermos nenhuma dos erros técnicos que tornam o movimento nulo ao longo do movimento, e se conseguirmos aguentar o peso lá em cima até nos mandarem deixar cair a barra no chão, sem erros técnicos. Pronto. E esses segundos que falo, que eu estou agarrada à barra, forçada sobre ela, é quando eu me estou a concentrar para fazer o levantamento. É, exatamente. Hoje foi olha, sabes uma coisa, Mafalda Silva, hoje foi uma belíssima lição para mim, e julgo também para o Luís Pessoa, que ele com certeza que nunca levantou pesos. Pois não. Curiosidade que é, por causa nestes movimentos, quando o atleta eleva para o último movimento, tem alguns segundos que tem que estar imobilizado. É isso? No caso do arremesso, nós temos que fazer a paragem de uma fase do movimento para outra. Tem que estar tudo paradinho para o júri dar como certo. Exatamente. E depois na fase final temos que estar quietos, com os pés alinhados, e sem grandes balanços para poder... Quantos segundos mais ou menos é que tem que ser isso? Ou é quando o júri verificar que há essas condições, diz que pode lançar? Assim que o júri verifica que está tudo ok, dá sinal, é um sinal luminoso e sonoro ao mesmo tempo, que nos faz deixar a barra cair. Muito bem, chegamos ao término da nossa conversa, mas eu tenho a última pergunta para a Mafalda, que é: que mensagem deixarias para todos os atores, sejam eles autárquicos, municipais, federação, Secretaria do Desporto, para que olhassem para esta modalidade onde leva na camisola a bandeira nacional? Antes de mais, dizer que este desporto, eu estou a fazer o que posso para, de certa forma, também o divulgar e o tornar mais conhecido, que este desporto é sim um desporto seguro, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que envolve várias técnicas, desde... Nós temos muito jogo mental, temos muito jogo físico, temos muito empenho envolvido em toda a modalidade para conseguir praticar, que é sim um desporto exigente, e que acho que, tendo também a exigência da parte dos atletas, devia sim ser mais reconhecida, e gostava que de futuro começassem a olhar ainda mais para este desporto como um desporto
tão importante quanto ele é e não darem só o devido valor a alguns. Desde apoios a reconhecimento, é imensamente bom quando temos, porque de facto em Portugal ainda não há assim grande apoio nem reconhecimento para com o halterofilismo. E no que eu puder, irei continuar a representar o país da melhor forma que conseguir. E espero daqui a uns anos poder olhar para trás e ver que o halterofilismo está muito mais reconhecido em Portugal, já temos grandes apoios, e que o que eu passei já futuros atletas já não irão passar. Muito bem, a nossa conversa acabou. Quero agradecer à Mafalda Silva, um nome que vai fazer furor pela Carapinheira, Montemor e Portugal, e até um dia destes, noutros palcos, quem sabe, nos Jogos Olímpicos. Beijinho para ti, Olímpio. Obrigada. Um abraço para o Olímpio da Figueira da Foz e ele vai fechar o programa. Como o Olímpio acabou de sair mais cedo do que o previsto, com algum problema técnico com a internet, desejo a todos os nossos seguidores que continuem, que vamos viajar pela Carapinheira nestas viagens pelas freguesias. Até um dia destes. Obrigado, Mafalda, mais uma vez. Obrigada.